Machado de Assis, no seu livro Dom Casmurro, descreve Capitu da seguinte forma: Capitu era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis. Umas graves, outras frívolas, gostava de saber tudo. E minha convidada de hoje, ela ama Machado de Assis e ela também é super curiosa. Afinal, todo jornalista tem que ser curioso, né, gente? Ela já foi repórter, apresentadora, diretora, é filha de ex-diretora de escola, é mãe do Pedro, gosta de viajar, é mestre. E o que mais tem de curiosidade? Fernanda Lília, muito obrigado! Ai, que bom estar aqui com você, Que Niltinho. honra, viu, te receber. Não, honra minha. Você faz uma abertura dessa me comparando a Capitu pela curiosidade. Curiosidade. Você é curiosa, Fernanda? Sou uma pessoa curiosa e gosto de falar das minhas curiosidades. Eu gosto de falar o que eu aprendo. E acho que isso é melhor, assim. Gosto de falar para as pessoas o que eu descobri nas curiosidades, nos caminhos, nas andanças, nas pessoas que eu ouço. Acho que tudo isso é bacana, eu gosto. E para falar de televisão, gente, eu e a Fernanda somos muito amigos. É uma das minhas melhores amigas e a gente tem um combinado. Quando a gente sai, a gente não fala de televisão, mas hoje a gente vai falar, né, Fernanda? Claro, hoje a gente sim. vai falar porque eu tenho muita coisa para aprender, gente. Eu já falei o quanto ela tem de experiência e eu quero saber tudo. Fernanda, curiosidade é um requisito para ser jornalista? Sim, sim. A gente está sempre buscando. Eu acho que o jornalista, ele é eterno curioso para contar histórias, né? Eu falo que, além de jornalista, eu sou contadora de história, porque quando você ouve bem, você conta melhor. Então, um bom contador de histórias também precisa ser um bom ouvinte, né? Eu ouvi uma vez uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele dizia o seguinte: que é uma pessoa interessante? Aí eu fiquei assim, gente, o que faz uma pessoa interessante? Uma pessoa interessante, segundo ele, é uma pessoa que se interessa pelo outro. Então, quando você está fazendo uma reportagem, quando você está entrevistando, se você se mostra interessado, você está sendo interessante e a conversa vai ficar também interessante. Então, acho que um jornalista é uma pessoa interessante, que busca, se interessa pelo assunto do outro, se incomoda também com muitas situações, se incomoda. Eu acho que isso está na alma da gente e a gente vai aprendendo também com a experiência no dia a dia, né? E como que surgiu esse tino de jornalismo, de curiosidade na sua vida? Já era um curso que você queria fazer ou foi testando e se apaixonou pelo caminho? Olha, você citou Machado de Assis e eu vou citar aqui. Eu morava em uma fazenda, morava na roça. E nessa fazenda era o meu contato com o externo, era por meio de jornais. Minha família sempre assinava o jornal o Globo, passava o ônibus assim, próximo à fazenda, e jogava o Globo. Então eu lia jornais, minha mãe era professora, na minha casa tinha toda a coleção de Machado de Assis. E Machado de Assis foi um jornalista, né, no Rio de Janeiro, e eu ficava encantada quando eu lia Machado de Assis e quando eu descobri que ele era um jornalista, que ele fazia com as letras, como ele entendia, e eu achava aquele mundo lindo, e eu fui me encantando pela leitura, fui me interessando. Então eu acho assim, que eu tenho uma influência de Machado de Assis, sim, quando a criança, adolescente, porque eu li e achava interessante. Eu ficava fascinada pelo Rio de Janeiro daquela época, como seria. Eu ouvia rádio, eu era criança, eu ouvia muito rádio, e eu falava, nossa, como que é? Como que seria assim? E eu comecei, a televisão, e assim, foi uma coisa que apareceu para mim por acaso, mas eu queria ser jornalista, eu queria contar histórias, eu queria sair daquele mundo e conhecer outros mundos. Eu acho que a partir daí. E eu não tive dúvida. Quando eu saí da fazenda, fui estudar, eu estudei em Juiz de Fora, e eu nunca tive dúvida. Eu, na adolescência, falei, eu quero ser jornalista. E não tive dúvida e fiz o vestibular. Fiz um vestibular para jornalismo e passei, e acho que foi assim. Olha aí, gente, é saber o propósito já desde o início, né? Nesse caso, sim, foi bem, não tive dúvida, não. Não teve dúvida. Não. E, Fernanda, a TV, quando você começou o curso mesmo, você já imaginava a TV ou não? Não. Não, eu comecei a fazer jornalismo, eu gostava de jornalismo impresso, eu gostava de ler jornal, eu lia, ouvia rádio. E eu era curiosa com relação à televisão. Eu assistia também e era curiosa, como seria isso?
Mas também não tive dúvida, eu sempre fiz TV. Eu saí da faculdade de jornalismo, fiz um estágio em assessoria de imprensa, na Embrapa, Gado de Leite. E meu Olha, primeiro eu não emprego sabia. fiz com agronegócio na Embrapa, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E em Juiz de Fora tem um campus especializado só em gado de leite. Olha. Então, eu estagiei lá. Eu tinha muito contato com revistas, principalmente revistas especializadas no agronegócio, na área de pecuária. Tinha uma revista Balde Branco, revistas Globo Rural. E as equipes do Globo Rural iam muito lá fazer reportagem, eu tinha esse contato. E a minha primeira oportunidade de trabalho foi em televisão, uma televisão lá em Juiz de Fora. No caso, na época era afiliada da Record, depois foi para o SBT, hoje é a TV Alterosa, que tem em Belo Horizonte também. Então, eu entrei para a TV, entrei para o rádio, fiz rádio um tempo, fiz 1 ano de rádio. E aí eu nunca trabalhei impresso, né? E aí fui para a televisão e não saí mais. E já são mais de 26 anos trabalhando em televisão. É muito tempo, sabe como funciona. E Fernanda, já que você tocou nesse assunto de muito tempo, explica pra gente como é a dinâmica, a estrutura de uma equipe de jornalismo dentro da televisão. Como que funciona? Olha, no jornalismo, a gente tem uma organização, é tudo muito organizadinho. Isso está mudando, tá? Eu estou falando assim, vou falar do antes e do depois. Quando eu entrei, era tudo muito assim, o produtor, o repórter, o editor. Então, o produtor, o que ele faz? Ele buscava as notícias, e na época era muito ouvindo rádio mesmo, ele buscava as notícias na rádio, lia jornal e buscava, e ia muito contato com as assessorias de imprensa que mandavam as notícias, e era telefone marcando entrevista. Então, esse é o produtor pega as notícias, faz a pauta, entrega para o repórter. Na época tinha umas caixinhas nos lugares específicos onde os repórteres chegavam e pegavam suas pautas. Aí o produtor chega antes, produtora que faz a ronda de manhã. O que é fazer a ronda? Pega o telefone, liga para todas as polícias, liga para as prefeituras, liga para as cidades próximas. E aí, tem alguma ocorrência de destaque? O produtor faz essa ronda. Aí quando o repórter chega, aí o produtor já levantou. Olha, tem uma ocorrência de destaque, aconteceu um acidente agora na estrada tal. Já escrevi, o repórter pega a pauta, vai para a rua, faz a reportagem. O repórter chega com a matéria e aí o repórter vira, o editor escreve, o editor vai, passa o texto. O que é passar o texto? É olhar se não tem um erro de português, é olhar para ver se o texto está coerente, para olhar se não está muito fora de ordem, porque tem que ter um raciocínio lógico para que a pessoa de casa entenda. Não adianta falar de um acidente e aí eu começo falando que a luz estava forte, depois chovia, depois veio o caminhão. Não, tem que ter uma ordem. O acidente foi na BR tal, no quilômetro X, dois carros envolvidos, tem que ter uma sequência lógica. Então o editor faz isso. Aí o editor edita, e aí o editor organiza o espelho do jornal, que é um espelho. É a ordem com que as reportagens vão entrar. Então o editor faz essa organização. Sabe? Porque num switcher de jornal, o switcher é onde a gente coloca o jornal no ar. Não é chegar lá tudo solto. Eu vou entrar agora com a matéria de flores. Eu tenho um acidente. Não, tem a política. Não, tem que ter uma ordem. Um esqueletinho do... Isso, a gente chama de espelho. Aquele espelho é a ordem do que aquilo vai entrar. Eu vou abrir um jornal com o que hoje? Eu vou abrir qual que é a principal notícia? Qual que é a notícia mais forte? Aconteceu um acidente, morreram 4 pessoas. Eu vou abrir com isso. Aí depois eu vou para uma coisa mais leve, vou terminar com matéria de arte. Esse é um espelhamento? É um espelhamento. Só que o editor tem liberdade para espelhar o jornal do jeito que ele quiser. Ele pode abrir com uma notícia boa. Que bom! É tão bom abrir com notícia boa. Então, o espelhamento do jornal é o editor-chefe que faz. E quando o apresentador entra para apresentar o jornal, ele já tem um espelho na mão. Entendi. Então, essa é uma estrutura tradicional. E existe um padrão de espelho do jornal? Existe um padrão. Até hoje? Não, existe. Mas a gente tem que quebrar esses padrões todos os dias. Porque se você espelha um jornal todo dia igual, o telespectador já sabe. Não, se eu gosto de cultura, eu vou ligar só na hora do 12h30. Está acabando o jornal, que agora que eu vou ligar 12h30.
Então você tem que surpreender o seu telespectador todos os dias. Se eu abrir o jornal todos os dias com notícia de desastre, de assassinato, a pessoa que não gosta disso, ela fala, não, eu vou pular, eu não vou assistir o primeiro bloco do jornal, não, só tem desgraça. Eu vou assistir lá no meio. Então, isso, a gente tem que surpreender o telespectador. Um dia eu começo com notícia boa, um dia eu tenho que pegar o telespectador para ele ficar comigo o tempo inteiro. Para conectar mesmo. Agora, o espelhamento do jornal eu estou dizendo assim, tradicional. Em 25 anos que eu estou em televisão, muita coisa mudou. Mudou, né? Então, hoje, a gente já não tem essa hierarquia, a gente já não tem essa formalização, produtor, repórter, editor, dessa mesma forma. Por quê? Hoje, todos fazem as mesmas coisas. É importante que um produtor também vá para o vídeo e dê a notícia. Um repórter, ele vai para a rua com um telefone e ele faz a notícia. Muitas vezes ele vai sozinho. Ele não precisa ficar esperando que o produtor apure. Da rua ele já está apurando também. Então, assim, a internet acelerou muitas coisas e tem muitas coisas boas. Hoje, o repórter vai sozinho, ele é vídeo repórter, ele vai, faz a matéria, ele mesmo apura. Hoje eles estão na rua, eles estão apurando. Já está editando ali, né? Muitas vezes eles editam e às vezes a matéria chega pronta. Então, assim, tem a estrutura tradicional, mas hoje está sendo quebrada pelas tecnologias. E é natural que isso aconteça. Eu acredito, então, todos na TV hoje são jornalistas. Eu falo assim, quando a gente contrata um jornalista. Antigamente a gente falava assim, contratava repórter. Contratava produtor. Não, hoje nós contratamos jornalistas, todos prontos para dar a notícia, para trabalhar com informação. Pronto para tudo. Para tudo. Para levar a verdade, onde a prioridade é a informação. Sim. E no tempo mais rápido. Porque hoje, como eu disse, eu sou de um tempo em que a TV aberta era TV aberta. As pessoas tinham um horário para chegar e ligar a televisão de casa e assistir ao noticiário. Hoje nós temos o streaming, nós temos o telefone, nós temos a TV no telefone. Então, as pessoas assistem de onde elas estão. E escolhe o horário que quer assistir a notícia, né? Isso, elas escolhem o horário que vão assistir. De repente, eu chego em casa e quero ver o Jornal Nacional mais tarde. E isso é possível. Então, isso tudo mudou a forma de entregar o conteúdo para as pessoas de casa. E como que você foi percebendo essa mudança? Ela foi brusca ou você já foi percebendo isso aos pouquinhos e o ambiente em que você trabalhava durante essas transformações com a chegada da internet muito forte foram bem receptíveis ou teve, de início, a grande maioria teve uma rejeição com esse novo jornalismo que surgiu? Eu acredito que não seja um novo jornalismo. O jornalismo, a base é a mesma, de trabalhar com informação, prioridade, senso de urgência, a notícia sempre em primeiro lugar. Isso não muda, ouvir todos os lados. O que mudou e que está mudando é o meio, é a forma de entregar o conteúdo para a pessoa do outro lado. Porque a base que eu tenho é a mesma. O Machado de Assis devia ter a mesma preocupação quando ele escrevia, entendeu? Vamos ouvir todos os lados? A matéria está coerente? Eu estou sendo sensacionalista nesse fato? Não. Como que eu estou? Estou ouvindo. Então, assim, a base é a mesma. O que muda é a forma de entregar, né? O conteúdo, a maneira de entregar o conteúdo. E a adaptação a essa nova forma de entregar, você percebeu como tranquila? Olha, no meio do caminho, a gente que está no meio, eu estou nesse meio há muito tempo, a gente não vai percebendo. Quando a gente vê, a gente está no meio, quando vê, a gente não consegue sair mais. Nossa, eu fazia de outro jeito, né? E já mudou. E quando vê, a gente não consegue sair mais. E é daquele jeito, e é muita novidade, a gente busca, uma busca incansável por novidade. Assim, muita gente ficou pelo caminho. Muitos amigos meus não adaptaram. Eu não quero. Não é isso. Nós tínhamos horários para dar as notícias. A gente falava assim, nossa, eu vou dar um furo às 7 da noite. Eu vou abrir meu jornal com isso. Hoje já? Eu guardava notícias. Às vezes acontecia à tarde, nós vamos guardar para a gente abrir o jornal. Hoje, se eu ficar esperando para abrir o jornal, eu vou na rede social e a notícia já saiu. Então, eu não posso segurar mais. Então, a gente vai dar no G1, a gente vai dar em outros canais.
mas também aumentou a nossa responsabilidade. Sim. Eu não posso só dar a notícia por dar a notícia, eu tenho que ser mais analítico, eu tenho que levar uma análise, eu tenho que levar uma discussão mais aprofundada. Então, Sim. isso muda também. Então, é claro que a gente fala, o jornalismo, as grandes empresas concorrem com a rede social. Não, a rede social ela vai dar aqueles flashzinhos, ela vai jogar notícia, muitas vezes sem responsabilidade, muitas vezes sem apuração, muitas vezes com juízo de valor. E aí a nossa responsabilidade é maior. Na hora que a pessoa liga a televisão, ela tem certeza que aquilo ali foi apurado, que apurou com todas as fontes, que ouviu todos os lados, que não está só de um lado. Então, a nossa responsabilidade, diante de todas essas mudanças, só aumentou. Só aumentou, né? É. E qual a maior mudança que você enxerga, além dessas mídias digitais que divulgam o jornalismo da televisão, mas dentro da televisão, qual foi a maior mudança que você enxerga que aconteceu? Acho que a agilidade na internet, a gente apurava por telefone, a gente apurava por telefone, hoje as coisas chegam muito rápido. Tudo chega muito rápido e a gente tem que dar notícia muito rápido. E eu acho que essa foi uma mudança de todos fazerem tudo também. Agora a questão da videoreportagem chegando, eu acho que isso tudo vem como novo, assim. Mas não foi de uma hora para outra. A gente vai se adaptando, né? A gente não teve um corte assim. Agora mudou. Não cortou, não chegou 2004 e falou agora vamos para 2024. Se fizesse isso a gente ia ficar louco, imagina? Não, mas a gente foi trocando os computadores, aí foi... O figurino que mudou do jornalismo, a gente percebe uma evolução, né? Principalmente para as mulheres, né? Esses dias eu estava comentando, vendo a Renata no jornal, ela só prendeu o cabelo, antigamente não, né? Assim, a mulher estava de terninho, sentia toda a linguagem também mudou, né? Eu vejo essa mudança assim muito grande. Era mais formal, a linguagem era mais formal. TV a gente sempre buscou ser mais coloquial, mas mesmo assim, hoje a gente faz muito ao vivo e não tem como você usar muito formal, o texto muito no ao vivo acontece muito, você está falando, você tropeça, é normal, é natural. A questão das roupas foi uma questão até de época, muda, são épocas, né? Eu sou repórter de um tempo em que Usava muito terninho? Terninho, eu tinha de todas as cores, terninho. Eu usava só terninho completo, era figurino completo, terninho completo, um calor, e eu de terno completo. Cabelo curtinho, escovado atrás da orelha, porque a unha não podia ser unha colorida, não podia interferir. Não podia? Não, as ordens, a gente tinha padrão. manuais, que falava cabelo curto atrás da orelha, maquiagem discreta, unha não muito colorida para não aparecer mais que a notícia, terninho sempre impecável. E isso foi durante um tempo, durante os meninos de terno e gravata. Imagina, um calor, terno e gravata, um calor aquele terninho. Então, que bom que as coisas evoluem. Hoje não. Hoje, eu fiz fono durante muito tempo, para perder sotaque. Hoje não tem isso. Que bom que as pessoas tenham sotaque. Que bom que as pessoas sejam diferentes. Que bom que os cabelos das repórteres é diferente, entendeu? Que os cabelos são diferentes. E as roupas também, e a pessoa gosta, cada um tem um estilo, e é importante a gente ter na tela a diversidade, né? Sim, a diversidade e a sociedade refletida. Então tem que ter gente de todas as maneiras. Isso é muito legal, né? Essa transformação assim, é muito bom de ver, né? Pessoas de várias raças, biotipo. Um dia eu vi um jornalista falando que ele queria muito usar barba e não podia, né? Era o rosto liso. E hoje você vê vários apresentadores de barba, né? A questão da representatividade é muito forte, muito, assim, né? Porque era como se uma pessoa de tatuagem ou de piercing não pudesse ser séria, simplesmente porque ela usa. Então, um repórter não podia usar. Por que não pode usar? Um piercing, uma tatuagem Poliana maneira. apresenta o Fantástico com a tatuagem dela, Sim, a mostra, mas né? quando ela começou, Poliana Brita, eu lembro da primeira vez que apareceu a tatuagem dela na perna. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Mas não, que bom que as pessoas hoje têm uma tatuagem maneira, um piercing. O que tem? A pessoa usa aquilo no dia a dia e ela não vai deixar de ser menos profissional porque ela usa uma tatuagem. Ela não vai deixar de ser menos profissional porque ela usa o cabelo natural, entendeu? Então, essa evolução
está também na TV e que bom. Que bom. Que bom que eu vivi isso, né? Que bom. E Fernanda, quando você fala dessa rapidez, dessa velocidade da notícia, a gente também chega num ponto onde surgiram as fake news, né? E assim, com peso muito grande, onde a gente tem que apurar muito, porque sai muita coisa, né? Acredito que sempre existiu, né? Mas agora, com essa facilidade do acesso da internet, essa apuração, como é que ela acontece de fato dentro da TV? Para a notícia sair, é bem à risca mesmo, assim, esse processo de apuração? A apuração é a mesma forma. Nós temos a apuração de notícia, a gente tem o mesmo critério que nós tínhamos antes. Notícia vale? Vale. É verdade? É verdade. Quem fez? A gente tem uma preocupação muito grande quando chegam imagens, porque antes a gente ia sempre buscar as imagens, nós íamos. Hoje chegam muitas imagens para a gente. Então a gente tem que checar a veracidade. Muitas vezes acontece um fato, a imagem existiu, o fato aconteceu. Só que, gente, aconteceu um acidente em Araguari, olha que imagem impressionante, o carro deu 3 piruetas antes de cair no rio. Às vezes, aquela imagem não, às vezes, muitas vezes, a imagem não é manipulada, aquilo aconteceu, só que não aconteceu no México, por exemplo. Estou te dando um exemplo. Então, mas nós temos uma equipe que a gente desconfia de algumas coisas muito mirabolantes e a gente checa tudo antes de colocar no ar. E hoje a Globo, o G1 tem uma equipe especializada em fato, que é a equipe do Fato ou Fake. Então a gente usa também o Fato ou Fake nacional. Mas aqui na cidade também acontece muita coisa. Gente, o povo adora bicho, né? Onça. De vez em quando aparecem umas onças aí, eles falam, aí a gente recebe assim: olha, viram agora há pouco, passando em Araguari. Uma onça. Aí a onça... Não é que a gente vê, a gente percebe. Não é Araguari não, gente. Aí a gente pega e checa. Aí eu passo a produção, gente, checa aí. Aí a gente já tem um sistema que a Globo usa, e que a gente usa também, que joga e que você checa para saber se pelo menos aquela fotografia já foi publicada alguma vez ou não. Então isso facilita. Não, aí quando você joga ali, nossa fotografia já foi publicada. Aí a gente vai ver, uai, mas onde? Aí, gente, essa onça aí foi vista em Mato Grosso do Sul há 10 anos atrás. Você pode ver que a imagem é antiga. Aí você começa a perceber algumas coisas. Você já fica na malícia. Mas uma vez nós íamos dar uma notícia no jornal, um assalto a uma agência de correios numa cidade aí. E o assalto aconteceu, fizeram as pessoas reféns, só que tudo aconteceu, estava certo. Aí chegou a imagem para a gente, uma cidade pequena, e vamos dar, e demos na escalada, demos assalto no correio da cidade X, na escalada do jornal, demos a imagem. Eu não tinha visto a imagem ainda. Quando eu vi a escalada do jornal, a escalada é aquela abertura do jornal, como seria a nossa capa, nossa revista, onde tem as manchetes, e a gente fala as principais notícias do jornal. Quando eu olhei na escalada, eu falei, mas eu conheço essa cidade, jamais que essa cidade tem uma agência de correio desse tamanho. Era um assalto a uma agência de correios. E mostrava, assim, uma agência grande, com uns 5 guichês, assim, e os caras assaltando. Eu falei, gente, mas jamais, uma cidade pequena, com 5 guichês em agência de correio? Não tem. Aí eu vi no ar aquela imagem na escalada. Aí eu falei, gente, e a gente já ia abrir o jornal com ela. Eu só corri no switcher, onde a gente coloca o jornal no ar, falei, tira essa imagem. Dá a notícia, mas sem a foto. Aí nós demos a notícia sem a foto. Vamos checar, vamos ligar. Aí realmente, o assalto aconteceu da mesma forma. Só que aquela imagem tinha acontecido em Recife. Nossa! Tinha coincidido. Mas o assalto em Recife tinha acontecido também em outra data. Alguém pegou essa fotografia lá de Recife, mandou para um policial. E a gente recebeu essa foto oficial. Nossa. A polícia mandou pra gente. E o policial aqui foi... Então, assim, é difícil, sabe? E hoje, o que eu acho mais legal no jornalismo hoje em dia, na televisão, é a participação da comunidade no jornal. Eu acho que isso também foi um plus na passagem do tempo, porque hoje vocês abrem lá, o apresentador abre e começa a trazer o que o público está falando, o que a comunidade está trazendo e comentar sobre aquilo, né? Essa participação também é muito interessante, né? Uma evolução que eu acho que foi gigantesca, né? Sim. Nos anos 2000, a gente tinha muita participação, foi o auge do jornalismo comunitário, 2002, 2003.
a gente tinha um jornalismo comunitário, que começou muito forte em São Paulo, que era o repórter ir para a rua, ouvir as pessoas, e tinha aqueles jornais mais populares, Aqui e Agora, foi esse auge aí, e a gente ia muito para a rua. E aí acabou, foi passando o tempo, e hoje a nossa participação popular vem toda É pela pelo interação. WhatsApp que as pessoas WhatsApp. mandam? Olha que A legal. gente tem uma assinatura, né? A gente Aham. tem um contrato, uma assinatura para usar, para poder explorar o WhatsApp daquela forma. E as pessoas mandam e já Muito vai legal. direto para... Mas nós temos várias formas de interação. Tem o WhatsApp, tem os canais canais do G1, tem canal digital, onde envia as notícias. Temos lista de transmissão, que a gente comunica com as pessoas. São as maneiras que a gente comunica fora, off TV. Né? E, Fernanda, qual que é o limite da notícia? O que não vale a pena colocar no ar? Ou tudo vale? Não, não. Não, se a notícia vale a pena. Se a notícia, se existe um fato, vale a pena. A gente vai investigar para saber. Mas tem coisas que não é notícia. Tudo que é notícia vale a pena. Mas o que a gente vê... acho que acho que a pergunta seria o que é notícia, né? Por exemplo, tem coisas, fofoca, de interesse da vida pessoal, isso não é notícia para gente. O jornalismo não é, pode ser para um programa de entretenimento. Então, isso é notícia para o entretenimento? Seria. É notícia para a rede social? Seria. Mas para a gente, não é. Então, se a pessoa, o que acontece na vida pessoal da pessoa, desde que aquilo não vá ter uma influência na sociedade, né? De repente, a vida pessoal dela pode, uma pessoa pública pode influenciar no que ela faz para a sociedade. Aí sim, mas do contrário... Se a notícia tem que ir para o ar. A notícia vai para o ar, Vamos lá, gente, Fernanda agora é mestre. Em mineridade, gente. É a pessoa que eu conheço mais apaixonada em Minas Gerais. E eu vou puxar um pouquinho, porque aqui a gente fala TV, mas a gente fala também da pessoa que faz a TV. Então vamos lá, Fernanda, quantas Minas Gerais existem em Minas Gerais? Porque você conhece bem aqui, né? Olha, o Guimarães Rosa já bem disse que Minas são muitas, né? E ele cita, né, um livro dele que chama Ave Palavras, né, as várias Minas. Ele fala a Minas da Mata, a Minas do Triângulo, a Minas do Norte, a Minas do Centro-Oeste. E realmente, Minas Gerais é um estado que está no coração do Brasil e ele faz divisa com vários outros estados e as influências são muito fortes, né? A Minas do Sul tem uma influência muito grande de São Paulo, né? Era uma Minas que, quando chegou o café, chegou pelo Sul, porque os imigrantes vieram para São Paulo, trouxeram cafés, imigrantes italianos, aquelas fazendas, e veio muito forte isso para o Sul. Aqui no Triângulo, o Triângulo está entre dois rios da Federação, dois rios importantes da Federação, na parte de cima o Rio Paranaíba, na parte de baixo o Rio Grande, e os dois formam o Triângulo Mineiro. Então, ele está entre esses dois rios, da parte norte, divisa com Goiás, da parte sul, divisa com São Paulo. Então, isso... É claro que aqui no Triângulo a gente tem essas influências também, assim como na Mata, né? A Zona da Mata tem a maior parte faz fronteira com o estado do Rio, tem uma partezinha aqui com o Espírito Santo. Então, a influência também é grande, assim como o leste, com a região, né, do Espírito Santo, o norte com a Bahia. Essas influências são fortes. E o jeito de fazer TV nesse tamanho, nesse país, Minas Gerais, também muda. Você que já esteve fazendo TV em outros lugares, em Minas Gerais, dirigindo também em outros lugares, muda o jeito de fazer TV nos vários pontos de Minas Gerais? Eu acho que o mais interessante é saber que as pessoas são diferentes e respeitar a diversidade. Não tem como eu pegar um estilo daqui e querer colocar em outra região. Eu querer colocar um sotaque daqui em outra região, impor uma reportagem, um sotaque, uma maneira de falar em outra. Não tem como. A gente tem que respeitar essas diferenças do estado. É claro que é um estado só, né? Mas as diferenças são grandes e a gente precisa respeitar. É bem diferente. Eu morei em Divinópolis, que é a região centro-oeste, que eu acho que é a parte mais mineira de sotaque, mais parecida com Belo Horizonte, assim, a região centro-oeste.
é a parte que não tem muita influência de outras partes do estado, Uhum. é mais perto de BH. Agora, o Triângulo tem uma influência de Goiás muito Sim. forte, do interior de São Paulo, a zona da Mata do Rio. Então, os costumes são totalmente diferentes, o sotaque é diferente, né? A região leste é diferente, é ali na região do Vale do Jequitinhonha, é norte de Minas, é uma cultura do sertanejo, é bem Uhum. forte, e é muito bacana, as músicas, o sotaque é diferente. Assim como na região da Mata, tem uma influência cultural muito grande do Rio de Janeiro. Na região da Mata, na região ali de Cataguases, foi uma região que teve uma presença do modernismo forte ali. Lá, você vai em Cataguases, na cidade de Cataguases, você tem painéis modernistas pela cidade. Em Juiz de Fora, você anda na cidade, você vê um Portinari, um painel do Portinari no centro da cidade. Teatros. Essa proximidade com o Rio está na cultura da cidade. Sim. Então, a gente tem que respeitar isso. Assim como no Triângulo, a catira é muito Sim. forte, e o congado. Em Juiz de Fora, eles não conhecem o congado. Então, fazer jornalismo para uma Minas assim é você respeitar a diversidade, mas às vezes também você precisa misturar para que outras regiões conheçam. Sim. E é curioso e que bacana. Quando você assiste matéria sobre o Vale do Jequitinhonha, né? Uhum. A cultura do Jequitinhonha, das ceramistas, aquelas pessoas que fazem as argilas, aqueles bonecos de argila, aquelas cerâmicas maravilhosas. Aquilo ali é uma cultura muito forte do barro. Isso não tem aqui. Então, mas é importante eu conhecer, saber que aquilo é daquela região, né? Sim. E eu acho que respeitando a gente... E Fernanda, quando você, porque o jornalismo ele tem uma função social muito importante. Na sua experiência geral, seja como repórter, como apresentadora, como diretora, qual foi o fato que você realmente sentiu o peso social que o jornalismo tem e que você falou, cara, que legal isso que eu faço? Tem algum fato que te marcou muito em relação a esse papel social do jornalismo? Eu não diria um fato, são muitos, porque a gente ajuda as pessoas, a gente não consegue imaginar, tem dia que a gente faz uma matéria muito bacana, a gente ajuda as pessoas, quando a gente faz uma reportagem sobre alguma obra social que estava sem dinheiro e que, nossa, eu estou com a despensa cheia hoje porque nós mostramos, vocês fizeram uma reportagem e eu tenho dado o que comer para as crianças durante uma semana. E a gente ainda fala, a gente brinca, fala assim, nossa, a gente ainda ganha para isso, né, para ajudar. Então isso acontece muito, e isso não é um grande fato, isso é no dia a dia. Quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente faz, quando a gente mostra uma ação. Então, isso é no miúdo, não é no grande. O buraco da rua que mostrou e foi tapado, né? É isso, a gente receber, as pessoas falam assim, nossa, você me ajudou, nossa, foi importante mostrar. Quando a gente mostra um senhorzinho lá na fazenda dele e que ajudou daquela forma, que arrumou a estrada para ele levar o leite dele lá e escoar aquela mercadoria. E a gente sabe dessa importância. Então, eu acho que são ações, são várias ações que a gente faz que num total. Agora, fatos marcantes, assim... Conta um pra gente, assim, uma reportagem que te marcou muito. Não, é o que eu te falei. As reportagens que me marcaram são reportagens... do cotidiano. Não, as reportagens que me marcaram são reportagens que eu conto histórias, que eu falo sobre Minas, que eu ouço pessoas, algumas que eu viajo, que eu conheço personagens. São reportagens que eu gosto de guardar. Agora, existem os fatos que marcaram o país e que eu participei e que não tem como ficar fora. No dia em que o candidato Bolsonaro levou uma facada em Juiz de Fora, eu estava na redação e na hora que eu vi a imagem, aquela imagem chegou na redação, nós estávamos... Em Juiz de Fora, viu, gente? Na redação onde aconteceu o fato. Eu estava em Juiz de Fora, na redação, e nós estávamos com 3 equipes na rua para fazer a cobertura, porque quando tem um candidato à presidência, um presidenciável na nossa cidade, é uma exigência da emissora, da Globo, que a gente tenha que acompanhar aquele candidato. Nós montamos uma estratégia para que tenha os 3 repórteres por conta, para a gente não perder. Justamente para isso, para quando acontecer alguma coisa... Eu lembro que na época da campanha que o Serra, em São Paulo, ele estava
num palanque, alguém jogou um ovo na cabeça não, foi o Covas, foi o Mário Covas em São Paulo, que ele levou um ovo na cabeça e aquilo, nossa, como que a gente perde uma imagem dessa? Não tem como, então a gente tem que estar em todos os lugares. E nós estávamos com 3 repórteres para cobrir o presidenciável que chegava na cidade, e nós perdemos, e nenhum cinegrafista nosso fez aquela imagem da facada. Aquela imagem foi feita por celular, porque na hora era muito tumulto na rua, era muita gente perto, e a polícia, eles não admitem, mas eles perderam o controle, porque era muita gente, e o cinegrafista não conseguia ficar perto. Então aquela imagem foi feita por celular, e quando ela chegou, todo mundo, é fake news, é fake, acontecendo é fake. E quando eu olhei, eu conheço a cidade, conheço o lugar onde ele estava, na hora que eu olhei a imagem, eu falei, gente, não é fake, foi facada. E aí a Foi notícia um caos na redação, né? Foi um caos e foi um dia muito difícil, eu quase fiquei 24 horas na redação, Virada. em todos os jornais. Nossa, imagino. Fernanda, na televisão, jornalismo, tudo, o que vale mais, inteligência ou carisma? As duas coisas são importantes, ou tem que ser o equilíbrio? Não, as duas coisas são importantes e andam juntas, assim. Não adianta nada eu ter uma pessoa super carismática que vai chegar na frente do vídeo e não vai saber o que ela vai falar, né? Ou o oposto, né? Mas eu acho assim que, mas eu não posso dizer o seguinte, uma pessoa inteligente, mas não tem carisma, ela não vai dar para o vídeo? Pode dar para o vídeo, Pode, sim. né? Claro que pode. Eu acho que a informação em primeiro lugar. Eu acho que tem que estar seguro da informação. Não adianta nada ter uma pessoa carismática demais, que não sabe falar a informação, que dá a informação errada, que erra o português, que não consegue fazer uma comunicação com a câmera. Que não não é adianta claro, nada. né? Não é claro. Não adianta o carisma aí. É. Então, eu acho que o principal é ter segurança com a informação. O principal, se você é jornalista, saber apurar, saber ouvir, saber escrever, português, claro, em primeiro lugar, leitura também, para ter vocabulário, e isso tudo vai ajudar para a pessoa na hora de comunicar. A comunicação é um treino também. Sim. Eu falo que eu fiz televisão, eu tinha o maior receio de televisão, acho que eu não gostava de televisão. E é treino, você sabe, você tem uma câmera na sua frente, você vai falar mais devagar, você tem que se preocupar com o que a pessoa está ouvindo do seu lado. Então, as duas coisas são importantes, mas se tiver que escolher uma, eu prefiro uma pessoa inteligente ou uma pessoa que, pelo menos, interessada, ou uma pessoa que busque, ou uma pessoa comprometida. Isso é super fundamental. Gente, é um trabalho, mas eu não deixo de brincar. Então eu vou falar algumas coisas, as duas opções você vai escolher uma. A gente já está caminhando para o fim, então você escolhe só uma. Ah, já? Trabalhar com gente independente que resolve tudo sozinho ou com gente curiosa que vai te perguntar o tempo todo? Tem que escolher uma só? O que você prefere? Trabalhar com gente que nem te pergunta e faz tudo sozinho ou quem fica querendo aprender, curiosa? Não, a curiosidade é super importante, mas não tem como escolher uma coisa ou outra. Não, eu acho que é importante. Pode escolher. Não, eu prefiro a pessoa que vai, faz. Independente. E faz. Vamos fazer. Escrever uma tese de mestrado em 3 meses ou produzir uma matéria especial de um assunto que você não gosta? Uma tese de mestrado em 3 meses. Nossa, 3 meses. Mas é melhor, tese né? Não, uma dissertação, mas quando você está pesquisando um assunto... Você gosta, né? E que você gosta, você escreve. Agora, fazer uma reportagem de um assunto que você não gosta é difícil. É difícil, não, né? Eu até faço, mas Já eu já fiz algumas vezes. Qual? Tô brincando. Não, alguns assuntos a gente tem que fazer, mas eu fiz o meu mestrado, eu não sofri para escrever. Foi uma relação prazerosa? Foi, não tomou ódio no final? Não, e as pessoas sempre falam, quando eu fiz o mestrado eu quase morri. Não, foi um período muito bacana e eu gostei muito de escrever. É porque ela é escritora também, gente. Depois a gente ainda vai falar disso. Um vinho na Argentina ou uma cerveja em Copacabana? Uma cerveja em Copacabana. Uma trilha em uma cachoeira na Canastra ou uma tarde na Times Square? Uma cachoeira na Canastra. Gente, tô perguntando porque eu conheço a Fernanda, para a gente brincar um pouco. Mas agora vamos lá, Fernanda. A pergunta que norteia todos esses programas é:
Quem é essa gente que faz TV? Apaixonada por televisão. Eu acho que quem faz televisão gosta muito de televisão. Né, a televisão está aí com 74 anos, né? O veículo chegou no Brasil. Nós comemoramos 70 anos da TV em 2020. Então, agora em setembro, dia 18 de setembro, né, fazem 74 anos que Chateaubriand chegou com essa máquina aqui, essa maquininha de entregar a notícia para as pessoas de casa, para comunicar. E eu trabalho nesses quase 30 anos no veículo. Então, eu sou apaixonada, eu gosto de contar histórias, eu gosto dessa conversa com a câmera. E é paixão. Então, quem faz televisão são pessoas apaixonadas, que gostam, que são pessoas muito comprometidas. Acho que não tem como você fazer televisão se você não for comprometido. E televisão não é muita coisa, você pode fazer muita coisa. Né? É entretenimento, hoje, né, comercial, né? Vendas. Então, é um universo muito grande de negócio. Hoje, televisão é business, né, o tempo todo. Então, as pessoas têm que gostar muito. Então, quem faz TV gosta de televisão e faz. E tem muita história para contar. E o que é a vida para Fernanda Lilia? A vida é maravilhosa. O que é a vida? A vida é cheia de coisa boa. A vida vale a pena quando a gente está cercada de amigos, de família, de pessoas que a gente gosta, quando a gente faz o que a gente gosta. E isso é a vida, viver todo dia, né? Não adianta se eu fosse rica, eu ganhasse na loteria, eu estaria mais feliz. Sim, mas não vou pensar lá, eu penso todo dia, eu penso no cafezinho com amigo, no bate-papo com amigos, na cervejinha, Copacabana, mas também o vinho, né? Em Buenos Aires. Argentina. Ou um passeio na Times Square, pode ser bacana também. Pode. Assim como subir a Cascadanta, é maravilhoso, já subi algumas vezes na Cachoeira Cascadanta, na Serra da Canastra, assim como já fui em outras cachoeiras importantes. E acho que a vida é isso, é o dia a dia. Fernanda, eu quero te agradecer. Gente, não teria como eu fazer esse trabalho sem te chamar. A Fernanda é uma das minhas melhores amigas, uma das pessoas que eu mais admiro pela sua história, assim, por tudo, mas principalmente pela pessoa que você é. Assim, eu te admiro muito, 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 muito. Ter você no meu trabalho assim, é um presente mesmo. Poder contar um pouco da sua experiência, né? Eu que ainda estou engatinhando nesse caminho, aprender o que são as partes, como funciona. Eu aprendo muito com você sobre a vida, sobre televisão. E aí, para mim é um prazer ser seu amigo e poder te entrevistar. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. E eu acho que você é muito carismático, é sucesso, já faz televisão. E televisão é isso, é gostar e fazer. E você faz, você tem sempre ideias, você está sempre buscando. E então isso é só sucesso, é questão de tempo, sabe? Para bater asas. E que bom. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela trajetória também, e nós estamos juntos. Estamos juntos. Gente, na próxima semana tem outro episódio com mais gente que faz TV. Eu espero todos vocês aqui.